Queridos alunos, como vocês estão? Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Larissa Terra, sou professora de língua portuguesa. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre polissemia conjuntiva das orações subordinadas adverbiais. Já falou sobre as orações subordinadas adverbiais. A gente tem um vídeo em que eu falo sobre qual é a função sintática que as adverbiais exercem para a oração principal, quais são as classificações das orações subordinadas adverbiais, quais são os conectivos das orações subordinadas adverbiais, ou seja, a gente já falou sobre muita coisa das adverbiais. Temos ainda um vídeo que fala sobre a relação das causais com as consecutivas e a estrutura zeugmática da oração subordinada adverbial comparativa. Se você não assistiu a nenhum desses vídeos, eu vou deixar os links aqui na descrição deste vídeo de agora. Já aproveita e deixa o seu like nesse vídeo ou compartilha com alguém que você acredita que vai gostar dessa informação, desse conteúdo. Mas vamos agora falar especificamente sobre a polissemia conjuntiva das adverbiais. Aí você fala, calma professora, meu Deus do céu, sobre o que é isso? Do que você está falando? Gente, não se desespere. O termo parece ser confuso, mas na verdade é só uma palavra grande, chique, para falar sobre uma coisa que é muito tranquila e que a gente faz no nosso dia a dia sem nem perceber. Quando eu falo de polissemia, vamos pegar a etimologia dessa palavra? Poli se refere à pluralidade, a mais de um, certo? Então, poli, pluralidade. Semia se refere à semântica, que é o sentido, o significado das coisas. Então, quando eu tenho uma polissemia, significa que eu tenho a possibilidade de atribuir mais de um sentido. Falei que é a polissemia conjuntiva das adverbiais, ou seja, é o fato de que as conjunções subordinativas adverbiais podem apresentar mais de um sentido, mais de uma semântica, mais de um significado, dependendo do contexto em que esse conectivo vai estar inserido. Então, eu vou falar aqui para vocês sobre as principais conjunções que vocês precisam ficar atentos. Vamos começar agora falando, por exemplo, sobre o conectivo como. Como é um conectivo que, quando você ouve, na hora você já pensa, comparativa, certo? E ok, como realmente é um dos conectivos essenciais das orações subordinadas adverbiais comparativas. Comparação é quando a gente estabelece relação de semelhança ou diferença entre dois elementos. Então, quando eu falo Larissa é como uma guerreira, eu estou estabelecendo uma relação de semelhança entre Larissa e guerreira. Mas, cuidado! O conectivo como, dependendo do contexto, também pode trazer outras relações semânticas. Por exemplo, se eu falo assim, a prova estava tranquila como a professora havia falado. A prova estava tranquila como... Perceba, nesse caso não é uma comparação. Nesse caso se estabelece uma relação de conformidade. A prova estava tranquila conforme a professora havia falado, tinha avisado, enfim. Outro exemplo é quando o como aparece em estruturas causais. Como estudou muito, o aluno gabaritou a prova. Olha isso, eu consigo substituir o como por porquê. Porque estudou muito, o aluno gabaritou a prova. Gente, aí você já consegue perceber a primeira dica, a primeira e mais importante dica nessa relação polissêmica dos conectivos. Quando você tiver alguma dúvida, quando você não tiver certeza se aquele conectivo específico faz parte dessa ou daquela classificação, tenta substituir o conectivo por outra conjunção daquela classificação específica. Então, como vai ser tal qual, se for comparativa, vai ser conforme, se for conformativa, vai ser porque, se for causal. Entendeu? Um outro conectivo que vocês precisam ficar atentos é o desde que. Desde que pode estabelecer uma relação temporal ou uma relação condicional. Se eu falo assim, Larissa Terra, desde que era criança, sempre quis ser professora. Larissa, desde que era criança, olha isso, desde que era criança, nesse contexto a gente está estabelecendo uma relação temporal. Neste período de tempo, nesse transcorrer de tempo, queria ser professora. Tudo bem? Agora, desde que pode ser condicional, certo? Ele iria gabaritar a prova desde que se esforçasse. Então, olha só vai gabaritar a prova se esforçar, caso se esforce.
Estamos estabelecendo uma condição, uma coisa só vai acontecer se a outra ocorrer. Fácil, né? Vou falar agora para vocês outros conectivos extremamente importantes. Nós temos o conectivo sem que. Sem que pode ser condicional. Os alunos não se ausentam da sala sem que peçam permissão. Só podem se ausentar da sala se pedirem permissão, caso peçam permissão. Pode ser consecutiva. Olha só, ela não diz uma palavra sem que nos enalteça. Então, sem que nos enalteça, vai trazer uma relação de consequência. Pode ainda ser concessiva, lembra? Concessão é quando vai contra a lógica de alguma coisa, contra o senso comum. Então, olha esse exemplo. O filme ganhou o Oscar sem que merecesse. Ué, a lógica é, só vai ganhar algum prêmio se merecer, certo? Mas mesmo não merecendo, ainda que não merecesse, ganhou o prêmio. Concessiva. Um outro conectivo importantíssimo e que você precisa ficar muito atento, principalmente quando vier de textos com construções coloquiais, de oralidade, vai ser o conectivo que. O conectivo que pode estar inserido em uma semântica, em um contexto de consequência, quando eu falo o time estava tão confuso que quase perdeu a partida. Comparativa, quando eu falo aquele aluno é muito mais esforçado que muita gente. Concessiva, quando eu falo durma um pouquinho que seja, ainda que seja pouco. Pode ser final, se eu falar assim, fiz o pedido que permanecessem quietos. Fiz o pedido que, para que, a fim de que, com o objetivo de, pode ser causal. Olha essa estrutura. O aluno vai gabaritar a prova, estudioso que é, porque é estudioso, viu? Um mesmo conectivo exercendo mais de uma possibilidade semântica de sentido. É isso a polissemia conjuntiva. Fácil, né, gente? Na verdade, tudo vai depender do contexto em que aquela estrutura está inserida. Então, a minha dica é essa. Sempre busque a interpretação. Não vai só pela decoreba. Eu sei, a gente tem aquela lista das conjunções de cada uma das classificações. Eu mesma pedi para vocês fazerem essa lista. Só que decorar brutamente não leva ninguém a nada. Você sempre, na nossa língua, sempre tem que analisar. Sempre tem que colocar na prática, intuir, inferir, interpretar pela prática, pela construção textual. Tudo bem? Então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Espero que vocês tenham entendido efetivamente esse conteúdo, mas qualquer dúvida você pode deixar um comentário ou deixar lá no fórum, tudo bem? Pode ainda me mandar um direct pelo Instagram, não tem problema, @prof.larissa.terra. Não esquece, deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha com alguém para quem esse conteúdo vai ser pertinente, vai ser importante. E se inscreve no canal, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, beleza? Gente, eu sei, a jornada é desafiadora, mas a gente não precisa ir sozinho. Então vamos juntos. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!